No mundo em que vivemos, é impossível ignorar os sinais que estão se manifestando diante de nossos olhos. Os acontecimentos globais, guerras, desastres naturais, crises políticas e sociais, parecem ecoar o que foi escrito há milhares de anos nas páginas da Bíblia. Mas o que está realmente acontecendo? Será que estamos testemunhando o cumprimento das profecias bíblicas? Em 2025, muitos acreditam que eventos proféticos de grande impacto podem finalmente se concretizar, revelando o fim dos tempos. As Escrituras Sagradas nos alertaram sobre tempos de tribulação, sinais nos céus e uma crescente inquietação entre as nações. E agora, evidências de que essas profecias estão se tornando realidade estão surgindo com uma frequência assustadora. Neste vídeo, vamos explorar as 11 profecias mais perturbadoras que podem se cumprir em 2025. Profecias que não só apontam para o fim de uma era, mas também para o retorno de Cristo. Prepare-se. O que você está prestes a ouvir pode mudar sua visão sobre o futuro para sempre. Se você quer entender melhor o que está acontecendo no mundo à luz das profecias bíblicas, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Assim você não perde nenhum vídeo novo e fica sempre por dentro dos sinais que podem estar se cumprindo diante dos nossos olhos. A Bíblia nos dá respostas, e aqui vamos explorar cada detalhe juntos. Então clique em inscrever-se e vamos continuar com esses conhecimentos proféticos. Entre as profecias mais inquietantes que podem se concretizar em 2025 está o surgimento de uma paz ilusória, mencionada pelo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:3. Quando disserem, a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Essa passagem sugere que, nos últimos tempos, o mundo experimentará uma falsa sensação de estabilidade antes de um colapso devastador. Nos dias atuais, vemos líderes mundiais buscando incessantemente acordos de paz no Oriente Médio, com um foco especial sobre Israel, o epicentro profético da Bíblia. Em 2020, os acordos de Abraão já marcaram um passo significativo na normalização das relações entre Israel e nações árabes. Agora, em 2025, a pressão para consolidar um tratado de paz definitivo pode alcançar um novo patamar, trazendo uma sensação temporária de estabilidade. Contudo, de acordo com as Escrituras, essa paz será frágil e enganosa, servindo como um sinal para o início dos eventos apocalípticos. O profeta Daniel também mencionou um pacto com muitos, Daniel 9:27, que será firmado nos últimos tempos. Essa aliança política e religiosa pode ser interpretada como um acordo de paz, que inicialmente parecerá resolver antigos conflitos, mas acabará sendo a base para a manifestação do Anticristo. É possível que, em 2025, vejamos o fortalecimento dessa aliança, com líderes mundiais celebrando um aparente progresso na paz global. No entanto, a Bíblia adverte que essa estabilidade será breve e o colapso virá de maneira repentina e avassaladora. Eventos recentes, como o aumento das tensões geopolíticas, a instabilidade econômica e a polarização política, criam o cenário perfeito para que um líder carismático surja como o salvador da humanidade, apenas para revelar mais tarde sua verdadeira natureza. As Escrituras alertam que esse líder enganará muitos, prometendo paz enquanto pavimenta o caminho para o caos. Se essa falsa paz se concretizar em 2025, ela poderá ser o prenúncio de um período de grande tribulação, marcando o início do cumprimento dos eventos descritos no livro de Apocalipse. Os sinais já estão à vista. A questão é, estaremos preparados para o que está por vir? Outro sinal profético que pode se concretizar em 2025 é o aumento dramático de catástrofes naturais, terremotos, furacões, tsunamis e eventos climáticos extremos. Jesus alertou sobre isso em Mateus 24:7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Esses desastres não serão apenas eventos isolados,
mas sinais claros de que o fim dos tempos está próximo. Nos últimos anos, o mundo já testemunhou uma intensificação sem precedentes de eventos climáticos extremos. De acordo com cientistas, o derretimento das calotas polares, o aumento do nível dos oceanos e o crescimento da temperatura global estão desencadeando um efeito dominó sobre o equilíbrio ecológico do planeta. No entanto, para aqueles que estudam as Escrituras, isso vai além de causas ambientais. Trata-se do cumprimento direto das profecias bíblicas. O profeta Isaías também falou sobre um período de julgamento em que a terra seria profundamente abalada. A terra será de todo quebrantada, a terra de todo se romperá, a terra de todo se moverá. Isaías 24:19. Os tremores de terra, furacões devastadores e incêndios florestais que têm assolado o mundo parecem se alinhar com essa descrição apocalíptica. Em 2025, o aumento desses eventos pode atingir níveis ainda mais críticos, funcionando como um alerta divino. Em várias partes do mundo, vulcões adormecidos estão despertando, placas tectônicas estão em constante movimento e os mares estão cada vez mais violentos. A recente atividade sísmica em regiões como a Turquia, o Japão e até mesmo o Oriente Médio poderia ser um reflexo direto dessas profecias em ação. No livro de Apocalipse, João descreve como grandes terremotos e desastres naturais acompanharão os últimos dias, servindo como sinais para que a humanidade se arrependa e volte para Deus. Mas em vez de buscar refúgio no Criador, o mundo continua mergulhado em pecado e rebeldia. O mais alarmante é que esses eventos naturais, embora aterrorizantes, são apenas o começo. Jesus os chamou de princípio das dores, Mateus 24:8. Se 2025 marcar o aumento desses desastres, o que virá depois poderá ser ainda mais sombrio, o prenúncio de uma tribulação sem precedentes. Outro sinal profético que pode se manifestar de maneira mais evidente em 2025 é o aumento das perseguições contra os cristãos. Jesus advertiu em Mateus 24:9: Então sereis entregues à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Essa profecia sugere um cenário em que os seguidores de Cristo enfrentarão hostilidade crescente, rejeição social e até perseguição física por causa de sua fé. Nos dias atuais, já vemos esse quadro se desenhando de forma preocupante. Em diversas partes do mundo, o cristianismo tem sido alvo de censura, discriminação e ataques violentos. Igrejas estão sendo incendiadas, cristãos estão sendo presos e até mortos por pregarem o Evangelho, principalmente em países onde o governo é hostil à fé cristã. Organizações internacionais como a Open Doors têm alertado que a perseguição aos cristãos está em um nível alarmante e o cenário para 2025 pode ser ainda mais severo. As Escrituras apontam para um período em que professar a fé em Cristo será um ato de coragem e sacrifício. O apóstolo Paulo advertiu em 2 Timóteo 3:12: E também todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Isso indica que o preço por seguir a Cristo nos últimos dias será alto, e essa realidade já está tomando forma. Na China, igrejas subterrâneas estão sendo destruídas e o governo tem instalado câmeras de vigilância para monitorar as atividades religiosas. No Oriente Médio, cristãos são forçados a abandonar suas casas, enfrentando tortura e até morte por não negarem sua fé. Na África, grupos extremistas como o Boko Haram têm massacrado comunidades cristãs inteiras. Mas a perseguição não se limita apenas à violência física. Em países ocidentais, os valores cristãos estão sendo sistematicamente atacados. Leis que restringem a liberdade religiosa estão sendo aprovadas, e o discurso cristão sobre moralidade e verdade bíblica é frequentemente classificado como discurso de ódio. Se 2025 marcar uma intensificação dessa perseguição global, isso será mais uma evidência de que as profecias de Jesus estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E para os cristãos, isso será um teste de fé sem precedentes.
um momento em que só aqueles que estiverem firmes na palavra conseguirão resistir. Um dos sinais proféticos mais preocupantes que pode se manifestar em 2025 é o surgimento de um governo mundial unificado, o que se alinha diretamente com a profecia do domínio do Anticristo descrita em Apocalipse 13:7. Foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo, língua e nação. Essa profecia sugere que, nos últimos tempos, um líder político e espiritual se levantará, centralizando o poder e exercendo controle absoluto sobre a humanidade. Atualmente, vemos movimentos claros em direção à consolidação de um sistema global. Organizações como a ONU, Organização das Nações Unidas, o Fórum Econômico Mundial e blocos regionais como a União Europeia têm trabalhado para estabelecer políticas econômicas, ambientais e sociais globais. A pandemia de Covid-19 mostrou como medidas de emergência podem ser aplicadas em escala mundial, unificando protocolos e restringindo liberdades individuais em nome da segurança global. O profeta Daniel também previu esse cenário em sua visão sobre os 10 reis, Daniel 7:24, que simbolizam líderes que entregarão sua autoridade ao Anticristo para formar um governo mundial. Em Apocalipse 17:13, João confirma essa visão ao afirmar que esses reis têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Isso sugere que o estabelecimento de uma liderança mundial será o prelúdio para a ascensão do Anticristo. Tecnologias emergentes como inteligência artificial, moedas digitais centralizadas, CBDC, e sistemas de vigilância por biometria já estão criando o cenário perfeito para o controle global. Países como a China já implementaram sistemas de crédito social, onde o comportamento dos cidadãos é monitorado e premiado ou punido conforme as diretrizes do governo. Se essas tecnologias forem aplicadas em nível mundial, o controle da população será inevitável e totalmente alinhado com a descrição bíblica da marca da besta, Apocalipse 13:16-17. Em 2025, uma crise política, econômica ou sanitária poderia ser o gatilho para que um governo global seja estabelecido. A necessidade de estabilidade e segurança pode levar as nações a aceitarem um líder carismático e unificador, alguém que promete paz, mas que, na verdade, trará opressão e controle absoluto. Quando isso acontecer, o cenário para a manifestação do Anticristo estará completo. Outro evento profético que pode se intensificar em 2025 é o colapso da economia global, algo que foi previsto em Apocalipse 6:5-6, com a abertura do terceiro selo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava assentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Essa passagem aponta para um tempo de escassez, hiperinflação e desigualdade econômica, onde os alimentos básicos se tornarão inacessíveis para a maioria das pessoas. E os sinais desse colapso já estão visíveis. A inflação global disparou nos últimos anos, com os preços de alimentos, combustíveis e matérias-primas atingindo níveis alarmantes. O endividamento das nações está em níveis recordes, enquanto os mercados financeiros enfrentam instabilidade e incerteza constantes. O sistema bancário internacional está cada vez mais frágil, com grandes bancos enfrentando crises de liquidez e sendo salvos por intervenções governamentais. A quebra de bancos em países desenvolvidos, como os Estados Unidos e a Europa, é um alerta de que o sistema financeiro global está em risco. Se um colapso sistêmico ocorrer em 2025, ele pode desencadear o cenário descrito em Apocalipse, um mundo onde o acesso aos recursos básicos será controlado por um sistema financeiro centralizado. A introdução das moedas digitais controladas por bancos centrais, CBDC, é outro fator preocupante. Com essas moedas,
os governos poderão rastrear cada transação financeira e impor restrições a quem não seguir as diretrizes políticas e sociais estabelecidas. Apocalipse 13, 16, 17 faz uma conexão direta com essa realidade, ao afirmar que ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta, o que sugere um controle econômico absoluto sobre a população. Em 2025, se uma crise financeira de grande escala ocorrer, a solução apresentada pode ser um sistema de moeda global unificado, em que um governo central tenha o poder de controlar o acesso aos bens e serviços. Esse cenário não apenas seria o cumprimento literal da profecia bíblica, como também pavimentaria o caminho para a ascensão de um líder mundial que usará o colapso econômico como uma ferramenta de dominação. Outro sinal profético que pode se concretizar em 2025 é o surgimento de um sistema de identificação global, o que se conecta diretamente com a profecia da marca da besta, mencionada em Apocalipse 13, 16, 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita, ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Atualmente, vemos avanços tecnológicos que estão preparando o terreno para o cumprimento literal dessa profecia. O desenvolvimento de tecnologias como microchips subcutâneos, identificação biométrica e sistemas de reconhecimento facial já está em pleno andamento. Empresas na Europa e nos Estados Unidos já começaram a implantar microchips nos funcionários, permitindo que eles acessem portas, façam pagamentos e até armazenem informações médicas diretamente em seus corpos. A Suécia, por exemplo, já possui milhares de cidadãos utilizando microchips para acessar serviços bancários, transportes públicos e identificação pessoal. Em países como a China, o sistema de crédito social utiliza reconhecimento facial e registros digitais para monitorar o comportamento da população e conceder ou retirar privilégios com base no cumprimento das diretrizes estatais. Se essas tecnologias forem integradas em uma plataforma global em 2025, o cenário descrito em Apocalipse estará completo. Um sistema onde todos serão obrigados a ter uma identificação digital para participar da sociedade, sob pena de serem excluídos economicamente e socialmente. A imposição desse sistema poderia ser disfarçada como uma solução para questões de segurança, saúde pública ou estabilidade econômica. Mas, na realidade, seria o cumprimento da profecia da marca da besta. Além disso, o avanço na área da inteligência artificial e dos sistemas de vigilância global cria um cenário onde o controle populacional em tempo real será possível. A IA poderá monitorar o comportamento humano, prever ações e até impor sanções automaticamente para aqueles que não se conformarem ao sistema. Se em 2025 uma identificação global for implementada sob o pretexto de segurança ou conveniência, aqueles que recusarem essa marca poderão ser perseguidos, privados de bens básicos e tratados como inimigos do sistema. A profecia é clara: aceitar essa marca será mais do que uma escolha tecnológica. Será uma decisão espiritual com consequências eternas. Se esse tema está te fazendo refletir sobre os sinais que estão acontecendo no mundo, não esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. E quero saber a sua opinião. Você acredita que essas profecias já estão começando a se cumprir? Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe o que você está percebendo ao seu redor. Sua visão pode ajudar outras pessoas a entenderem esse momento profético. Outro sinal profético que pode se manifestar de maneira clara em 2025 é o aumento das guerras e dos conflitos armados em escala global. Jesus advertiu sobre isso em Mateus 24, 6 e 7. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Nos últimos anos, temos visto uma escalada sem precedentes de tensões militares e geopolíticas.
Os conflitos entre Rússia e Ucrânia, as ameaças constantes entre Estados Unidos e China, os ataques entre Israel e os grupos armados do Oriente Médio, tudo isso sugere que o mundo está caminhando rapidamente para um cenário de guerra global. Em 2025, esses conflitos podem atingir um ponto de ebulição, levando o mundo a um estado de caos generalizado. O profeta Ezequiel falou sobre uma guerra específica nos últimos dias. O confronto de Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39. Essa profecia descreve um ataque coordenado contra Israel por uma coalizão de nações lideradas por Rússia, Irã e Turquia. Nos dias atuais, essa aliança já está se formando diante dos nossos olhos. A relação estratégica entre Rússia e Irã, o fortalecimento militar da Turquia e o aumento das tensões em torno de Jerusalém sugerem que o cenário para essa guerra profética está quase pronto para se desenrolar. Outro fator alarmante é o desenvolvimento de armas nucleares por países como Coreia do Norte e Irã. Em 2025, a corrida armamentista pode atingir um nível crítico, com nações tentando garantir sua segurança por meio da força militar. A ameaça de um conflito nuclear, que poderia destruir grandes partes do mundo em questão de horas, é exatamente o tipo de evento catastrófico que as Escrituras associam ao período de tribulação. Em Apocalipse 6:4, o segundo selo é aberto, e um cavalo vermelho simboliza a guerra. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Se em 2025 os conflitos armados se intensificarem e o equilíbrio de poder global for rompido, isso pode ser o sinal definitivo de que o início da tribulação está mais próximo do que imaginamos. Outro evento profético que pode ganhar força em 2025 é o crescente engano espiritual e a ascensão de falsos profetas. Jesus alertou claramente sobre esse sinal em Mateus 24:11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Esse engano não será apenas religioso, mas também político, filosófico e até científico, levando milhões a se afastarem da verdade bíblica em favor de doutrinas enganosas. Nos últimos anos, temos visto o crescimento exponencial de movimentos espirituais alternativos, religiões baseadas em experiências místicas e até cultos ligados a figuras políticas e sociais. O movimento da nova era, que promove a ideia de um despertar espiritual baseado em energias cósmicas e poder interior, tem ganhado força em todo o mundo. Além disso, o aumento do satanismo e da bruxaria como expressões culturais legítimas revela como o engano espiritual já está enraizado na sociedade moderna. Paulo advertiu sobre esse fenômeno em 2 Timóteo 4, o 3:4. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esse tempo já chegou. As pessoas estão rejeitando a verdade bíblica e buscando ensinamentos que confirmem seus próprios desejos e estilos de vida. Em 2025, essa tendência pode atingir um novo patamar com o surgimento de figuras que se apresentarão como guias espirituais e até como messias. O avanço da inteligência artificial e das tecnologias de realidade aumentada pode facilitar a criação de experiências espirituais fabricadas, onde milhões de pessoas poderão ser enganadas por visões e manifestações sobrenaturais controladas por sistemas tecnológicos. A Bíblia fala sobre o surgimento de um líder mundial que realizará sinais e prodígios para enganar a humanidade. Em Apocalipse 13, 13 e 14, João descreve o falso profeta fazendo milagres para convencer o mundo a seguir o anticristo, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Se em 2025 o engano espiritual e o surgimento de falsos profetas se intensificarem, isso será um sinal claro de que o mundo está sendo preparado para aceitar o anticristo como líder espiritual e político. O verdadeiro teste para os cristãos
será discernir entre a verdade das Escrituras e os sinais fabricados pelo inimigo. Outro sinal profético que pode se concretizar em 2025 é o avanço na construção do terceiro templo em Jerusalém, um dos eventos mais significativos e simbólicos para o cumprimento das profecias bíblicas sobre os últimos tempos. Em 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, Paulo faz uma declaração clara sobre isso. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa passagem indica que o anticristo profanará o templo de Deus nos últimos dias, o que implica que o templo precisará ser reconstruído em primeiro lugar. Nos dias atuais, o Instituto do Templo em Israel já está preparado para essa reconstrução. Os utensílios sagrados foram confeccionados, as vestimentas sacerdotais foram preparadas e até mesmo o treinamento dos sacerdotes da linhagem levítica já foi realizado. O maior obstáculo para a reconstrução do templo é o fato de que o Domo da Rocha, um dos locais mais sagrados para o islamismo, está localizado exatamente sobre o Monte do Templo. Contudo, a crescente pressão política e religiosa sobre Jerusalém pode resultar em um conflito ou um acordo que abriria caminho para a construção do templo. Em 2025, uma escalada nas tensões em Jerusalém poderia ser o gatilho para o início desse projeto histórico. Se um tratado de paz envolvendo o Monte do Templo for firmado, isso poderia ser interpretado como o sinal definitivo para o cumprimento das profecias. Daniel 9:27 fala sobre um pacto de 7 anos que será firmado nos últimos tempos. Um tratado que inicialmente trará paz, mas que será quebrado na metade, quando o anticristo profanar o templo e exigir adoração como Deus. O simples anúncio de que o terceiro templo será construído em 2025 seria um sinal escatológico de proporções épicas. A reconstrução do templo representaria o ponto de virada na cronologia profética, o momento em que o palco para a grande tribulação estaria finalmente montado. Outro sinal profético que pode se intensificar em 2025 é a propagação global de fomes e crises alimentares, algo que foi claramente previsto na abertura do terceiro selo em Apocalipse 6, 5, 6. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: "Venha." Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia ser uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Essa passagem aponta para um tempo de escassez e desigualdade, onde os alimentos básicos se tornarão inacessíveis para a maioria da população. E os sinais de que isso pode acontecer já estão presentes. A guerra na Ucrânia, um dos maiores produtores de trigo do mundo, afetou diretamente a cadeia de fornecimento global de grãos. O aumento dos preços dos combustíveis e a inflação global também estão afetando o custo dos alimentos em escala mundial. Em 2025, essa crise pode se agravar ainda mais. Os cientistas alertam que mudanças climáticas extremas, como secas, enchentes e tempestades, podem reduzir drasticamente a produção agrícola em várias partes do mundo. Além disso, o uso de terras agrícolas para biocombustíveis e o controle dos alimentos por grandes corporações estão agravando ainda mais o problema. A profecia de Apocalipse indica que essa fome não será apenas consequência de desastres naturais ou guerras, mas será manipulada por um sistema de controle global. Se o sistema financeiro mundial for baseado em uma moeda digital centralizada, CBDC, o acesso aos alimentos poderá ser limitado para aqueles que não aceitarem o sistema estabelecido. Jesus também alertou sobre isso em Mateus 24:7. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares.
O agravamento das crises econômicas e alimentares em 2025 poderia ser o sinal claro de que estamos entrando no período da grande tribulação. Um tempo em que apenas aqueles que estiverem firmes na fé serão capazes de suportar a pressão e a escassez. Se o controle sobre os alimentos e os recursos básicos for usado como uma ferramenta para forçar a aceitação da marca da besta, a fome não será apenas física, mas também espiritual. O último sinal profético que pode se manifestar com força em 2025 é o aumento dos sinais celestes e eventos cósmicos, algo claramente previsto por Jesus em Lucas 21, 25, 26. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque as virtudes dos céus serão abaladas. Nos últimos anos, o mundo tem testemunhado um aumento preocupante de eventos astronômicos incomuns. Eclipses solares e lunares em sequência, asteroides passando perigosamente próximos à Terra, explosões solares que afetam os sistemas de comunicação e até avistamentos de fenômenos luminosos inexplicáveis nos céus. Os cientistas têm alertado sobre o risco de uma tempestade solar de grande escala, que poderia destruir satélites e afetar drasticamente os sistemas de energia global. O livro de Apocalipse menciona de forma clara o impacto que eventos cósmicos terão nos últimos dias. Em Apocalipse 6, 12, 14, João descreve a abertura do sexto selo. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de crina, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, e o céu retirou-se como um livro que se enrola. Essa profecia aponta para eventos celestes catastróficos que causarão medo e destruição em escala global. Em 2025, o aumento da atividade solar, o risco de impactos de asteroides e a possível detecção de corpos celestes em rota de colisão com a Terra podem servir como catalisadores para o cumprimento dessa profecia. Outro fator alarmante é o aumento dos relatos de fenômenos aéreos não identificados, UFOs, que já estão sendo levados a sério por governos e agências militares. O surgimento de sinais nos céus pode facilmente ser interpretado como manifestações extraterrestres, mas, segundo as Escrituras, esses sinais serão parte de um grande engano promovido pelo próprio inimigo. Se em 2025 eventos celestes extraordinários acontecerem, isso pode servir como o sinal final de que o retorno de Cristo está próximo. Jesus advertiu que as potências dos céus serão abaladas, e o mundo verá com os próprios olhos que as palavras das Escrituras estavam certas o tempo todo. As profecias que exploramos ao longo deste vídeo não foram registradas nas Escrituras para nos assustar, mas para nos alertar e preparar. Deus, em sua infinita graça, revelou esses sinais para que não sejamos pegos de surpresa quando os eventos começarem a se desenrolar diante dos nossos olhos. Jesus advertiu que o mundo passaria por um período de tribulação e engano sem precedentes, mas também prometeu que aqueles que permanecerem fiéis serão salvos. Vivemos tempos de incerteza, com guerras, fome, perseguição e engano espiritual se tornando cada vez mais evidentes. Mas, mesmo diante desse cenário sombrio, há uma promessa que nos traz esperança e segurança. Em João 16:33, Jesus disse: Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a essência da nossa fé. Não importa o quão difícil o cenário se torne, Cristo já conquistou a vitória. As Escrituras nos dizem que o mundo passará por tempos de escuridão, mas aqueles que confiam em Deus serão sustentados. Em Salmos 91, 1-2 lemos: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. A preparação espiritual é essencial.
Quando os eventos proféticos começarem a se cumprir com intensidade, nossa confiança não estará nos governos, nos sistemas ou na tecnologia. Estará na palavra de Deus e na certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. As profecias não apontam apenas para o caos e a destruição, elas anunciam o triunfo final de Cristo. Ele virá para restaurar todas as coisas, trazendo justiça e paz eternas. A pergunta que fica é: estamos preparados para esse momento? As profecias que discutimos não são apenas sinais de tempos difíceis, elas são lembretes de que Deus está no controle de toda a história. Nada que está acontecendo no mundo é fruto do acaso ou de simples coincidência. A Bíblia já nos advertiu que esses eventos viriam, mas também nos garantiu que Deus estará com o seu povo até o fim. O propósito de entender essas profecias não é viver com medo, mas sim estar preparado espiritualmente e emocionalmente para o que está por vir. O mais importante é lembrar que, mesmo em meio à escuridão, há luz. Deus já escreveu o fim dessa história, e o resultado final é a vitória de Cristo sobre o mal. Embora o mundo esteja caminhando para tempos de maior tribulação, para aqueles que estão firmes na fé, isso não é motivo para desespero. É um motivo para renovar a confiança nas promessas de Deus. Ele nunca abandona os seus. Esses sinais devem nos levar a uma reflexão profunda sobre como estamos vivendo nossas vidas. Estamos espiritualmente preparados para enfrentar tempos difíceis? Estamos fortalecendo nossa fé e buscando um relacionamento sincero com Deus? Porque no fim, não será a nossa força ou os recursos deste mundo que nos sustentarão. Será a graça e o poder de Deus. Se você ficou intrigado com o que foi discutido aqui, saiba que há muito mais a ser explorado sobre esse tema. O estudo das profecias bíblicas é profundo e revelador, e entender essas mensagens nos ajuda a viver com mais propósito e confiança. Há muito mais a descobrir, e continuar nesse caminho de conhecimento só fortalecerá sua fé e sua preparação para os tempos que estão por vir. Lembre-se, Deus já revelou o final da história. A vitória é certa para aqueles que confiam nele. Agora cabe a nós estarmos prontos, com o coração e a mente voltados para Cristo, aguardando o cumprimento de todas as promessas que Ele nos fez. Se você chegou até aqui, é porque esse tema realmente te fez pensar, e isso é um ótimo sinal. Então, não esqueça de deixar o seu like se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para continuar acompanhando conteúdos como esse. E eu quero muito saber a sua opinião. Você acredita que essas profecias já estão se cumprindo nos nossos dias? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu leio todos. E se você quiser continuar aprofundando seu entendimento sobre os eventos proféticos e como eles estão conectados com o que vemos hoje no mundo, tem mais vídeos aqui no canal que vão te ajudar a entender ainda mais o que a Bíblia diz sobre os últimos tempos. Então fique por aqui, clique no próximo vídeo e vamos continuar juntos nessa jornada.